O programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre a saúde da pele com a doutora Caroline Tureta. Confira agora todas as dicas para você se manter longe dos problemas de pele. O programa Estética e Bem-Estar de hoje conversa com a doutora Caroline Tureta, que é especialista em dermatologia e vai falar um pouco para nós sobre o câncer de pele. Doutora Caroline, hoje nós vamos falar sobre o câncer de pele que tem crescido e o Brasil, por ser um país tropical, as pessoas gostam de sol, né? Mas isso deve fazer mal. Explica para nós o que seria esse câncer de pele. Tá. O câncer de pele, ele é uma alteração das células da pele. Então, por um fator externo, seja o sol, seja às vezes até um tratamento como radioterapia, o paciente acaba sofrendo uma alteração nessas células da pele dele, uma anormalidade, elas acabam se multiplicando e acabam se deformando. E aí elas causam o câncer de pele. Basicamente é isso. Certo. O câncer de pele, às vezes a gente pensa, né? O que seria? A pessoa começa, ela pode notar alguma coisa na sua pele, como mancha, bolha? O que acontece que a pessoa fala assim, não, eu preciso procurar uma dermatologista porque eu acho que eu tô com câncer de pele? A dor. Tá. A gente tem uma regrinha bem básica que a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma campanha, inclusive em novembro, que é o Novembro Laranja, onde os serviços de dermatologia pelo Brasil todo, né, os serviços de residência, fazem essa campanha e a gente ensina algumas regrinhas. Então é a regra do ABCD. Então, a regra do ABCD é uma coisa fácil que o paciente mesmo pode fazer em casa e ele vai saber se de repente vale a pena ele procurar um profissional especialista. O que é isso? Então, uma manchinha. O A significa assimetria. Então, uma manchinha que quando você olha, você vê que ela é assimétrica, quando você divide ela ao metade, pelo meio, você vê que um lado não é simétrico ao outro. Isso pode ser um câncer de pele. O B, a paciente ela analisa as bordas da lesão. Então, uma lesãozinha que é totalmente irregular, provavelmente é benigna. Agora, se você olhar as bordas e ver que é irregular, tem chances de ser maligna. O C significa cor. Então, se a lesão tem mais de 2 cores, a chance de ser maligna, a gente também sabe que é maior. O D é o diâmetro, maior que 0,6 milímetros na diagonal, né? E o E, na verdade, a regra do A, B, C, D, E seria evolução. Então, o paciente me conta assim, eu tenho essa pinta, ela não coçava, ela não doía e ela era de um tamanho. Nos últimos meses ou nos últimos anos, ela mudou de cor, ela coça, ela dói, ela sangra e ela aumentou de volume. Então, é evolução. Então, com essa regra básica, o próprio paciente vai poder saber se ele precisa ou não procurar um dermatologista. Lógico, nem sempre, mesmo ele tendo feito toda essa regra, quando ele chega para mim, eu examino e a gente brinca que às vezes o patinho feio, aquela pinta bem feia, não é câncer de pele. E às vezes uma pinta que parece boazinha pode ser. Então, esse ABCDE é só mais para nortear a população, mas quem realmente tem olho clínico e exames para poder dizer se é ou não é o médico dermatologista mesmo. Certo. E as pessoas que têm sardinha, isso pode evoluir, pode ser um problema ou não? Não, sarda na verdade é o seguinte, o problema de pessoas que têm sardas, que são efélides, é que geralmente essas pessoas são de um fototipo, que é uma escala que a gente tem para classificar se a pessoa é mais clara, ou morena ou negra. O fototipo dela geralmente é mais baixo, então é de 1 a 2. Isso quer dizer que são pessoas brancas, de origem europeia, então elas se queimam mais facilmente. Então, pessoas sardentas, elas têm uma propensão a desenvolver câncer de pele, principalmente melanoma, porque se elas se expuserem ao sol, elas vão ficar vermelha e isso provavelmente depois vai ser um fator predisponente para desenvolver câncer de pele. É por isso, mas não que a efélide, a sarda, vai virar câncer, entendeu? E sim porque a pele é muito clara, é muito sensível. Certo. A gente pode dizer que uma pele mais sensível está mais propensa, doutora?
Eu acho que não mais sensível, eu acho que um fototipo mais baixo, né? O fototipo 1, 2, que é aquela pessoa branca, que ela nunca se bronzeia quando ela se expõe ao sol. Toda vez que ela se expõe ao sol, ainda que mínimo, ela fica vermelho. Sim, essa pessoa sim tem mais chance de desenvolver câncer de pele. Certo. E quanto aos cuidados que as pessoas podem ter para prevenir isso? Tá. O câncer de pele, principalmente, ele é desencadeado pela luz do sol, né? Nós temos a luz do sol, ela é dividida em UVB e UVA, que são as bandas de luz, né? A UVB é a faixa do sol, a faixa de luz do sol, que deixa a gente vermelho, que bronzeia a gente e que está mais em evidência chegando na Terra entre as 10 e as 16. Por isso que a gente sempre fala assim, olha, evite sol das 10 às 16, porque é aquela hora que se você se expuser ao sol, você vai ficar queimado, vai ficar vermelho. Essa hora a gente tem o UVB, que causa câncer de pele. Mas, desde quando a gente acorda até a hora que o sol se põe, a gente tem UVA. A UVA também causa câncer de pele. Ela não nos deixa vermelha, mas ela também causa câncer de pele e ela também é responsável pelo fotoenvelhecimento. Então, aquela coisa de que, eu vou usar só filtro das 10 às 16 ou só se eu for meio-dia, tá errado. Tem que passar filtro desde a hora que acorda até a hora que o sol some, porque a gente sabe que a UVA é constantemente o dia todo. E lógico, evitar essa hora de pico da UVB, que é das 10 às 16, porque realmente vai ter propensão a se queimar e ter câncer de pele depois. Então, acho que a melhor forma de evitar o câncer de pele é você se cuidar do sol com um bom filtro solar, reaplicar o filtro solar, principalmente se você fizer algum esporte, que você transpire ou que você entre na água. Então, reaplicar até de 3 em 3 horas. Uma coisa super importante é que as pessoas acham que se está nublado ou se está chovendo ou se está num lugar fechado como esse, não precisa passar filtro. Eles estão equivocados. Se está nublado, chovendo, os raios UVA e UVB estão passando pelas nuvens e estão chegando na Terra. Então precisa se proteger mesmo quando está nublado e chovendo. E nesse ambiente, eu não diria tanto por causa do câncer de pele, mas sim pelo fotoenvelhecimento, por manchas. Então o filtro tem que passar mesmo quando fica fechado e mesmo quando está chovendo e nublado. Acho que é o melhor jeito de prevenir. Certo. Tem uma coisa super importante em relação à prevenção, principalmente em relação ao melanoma, que é o câncer mais temido, né? As crianças, quando elas são jovens, as mães têm que proteger muito, porque a gente já sabe que crianças que tiveram episódios de queimaduras solares, né, aquela criança que vai passar férias e aí a mãe vai pra praia, piscina, essas crianças que tiveram queimaduras, principalmente queimaduras mais severas, na vida adulta, isso vai ser levado em consideração e vai aumentar a chance dele ter melanoma. Então é muito sério a fotoproteção, inclusive das crianças, não descuidar da fotoproteção. Hoje já existem tecidos que têm fotoproteção, chapéu, e aí quando a gente fala em chapéu, a gente fala num chapéu de 20 centímetros pegando tudo, porque se você põe um boné, você só protege essa região, e você não protege essa região que tem muito câncer de pele, né? Na região da orelha, atrás. Então tem que ter esse chapéu de aba larga, de preferência pessoas que trabalham a exposição solar, principalmente na nossa região, que tem muita agricultura, agropecuária, camisa de manga longa, fechar a camisa e aplicar o filtro. Eu acho que essas são as melhores prevenções que a gente poderia ter, medidas para prevenir e não deixar de usar um bom filtro solar com no mínimo fator de proteção 30. Eu acho que seria basicamente isso. Muito legal. Nós voltamos já falando mais sobre este assunto. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já com a dermatologista Caroline Tureta. Era uma
uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta e agora você confere todas as dicas para cuidar da sua pele. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a doutora Caroline Tureta, que fala sobre câncer de pele, um assunto muito importante atualmente. Doutora Caroline, tem também aquele mito, não sei se é mito, se é verdade, né, sobre o FPS. Quanto mais alto, mais proteção? É assim, na verdade, a gente já sabe que o FPS, que é o fator de proteção solar, até 60 dá uma diferença. Então, se você pegar um filtro que é FPS 15, tem diferença para o FPS 30, que tem diferença para o FPS 45 e para o 60. Acima dos 60, a diferença de proteção é muito pouca e geralmente eles são mais caros. Então, às vezes a paciente fala assim, eu vou comprar um FPS 100 porque é muito melhor que um 60. Não, basicamente aumenta muito pouco. E as pessoas têm uma noção equivocada. Às vezes o paciente eles falam assim, eu vou comprar um FPS 100 porque daí eu aplico de manhã e pronto, que ele é 100, ele vai me proteger o dia todo. Tá errado. Qualquer filtro, seja ele FPS 15 ou seja ele FPS 100, ele tem, isso é mostrado em estudo, ele tem a propriedade de proteger a sua pele contra os raios solares no máximo de 3, estourando 4 horas. Tá? O que quer dizer então o 100 e o que quer dizer o 30, por exemplo? Quer dizer, foi testado em laboratório, quando está escrito lá FPS 30, que aquele filtro, quando passado adequadamente, numa camada adequadamente, que as pessoas também passam só um pouquinho, né? Quando passado numa camada adequadamente, se você estiver com aquele filtro e ele está FPS 30, ele vai te proteger 30 vezes mais do que se você não estivesse com FPS. Se você estiver com FPS 60, ele vai te proteger 60 vezes mais do que se você não estivesse. Mas ambos vão te proteger no mínimo de 3 a 4 horas. Isso é muito importante. Por isso que a gente, quando no consultório, a gente fala tem que reaplicar. No dia a dia, ninguém vai ficar reaplicando filtro de 3 em 3 horas, né? Às vezes é difícil até da gente lembrar de passar o filtro solar na correria do dia a dia, né? Exatamente. Então a gente frisa para os nossos pacientes que eles passem pelo menos ao acordar e após almoço, né? Então acho que almoçou, escovou os dentes, filtro solar. Legal, uma dica muito boa, doutora. Muito E quais são os tipos de câncer que nós temos? Olha, o câncer de pele, ele é basicamente dividido em 3 tipos, né? A gente tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular e espinocelular são os cânceres de pele mais comum que a gente tem. Então, principalmente retorno a falar da nossa região, porque é de uma descendência europeia. E tem muitos pacientes que trabalham com agricultura, né? Sim. Então eu sou uma médica da prefeitura, então eu atendo muitos senhorzinhos que trabalharam a vida inteira de olho claro, pele clara e que acabam desenvolvendo muito câncer de pele. Então o carcinoma basocelular é uma bolinha que geralmente aparece nessa região do rosto, pode aparecer perto do nariz, gosta muito de nariz, gosta muito de hélice, de orelha. Então assim, esse tipo de câncer acaba sendo mais incidente no nosso país. Ele é um câncer de pele que a gente fala que, se retirado completamente, você tratou. Então ele é local, ele não tem a capacidade de dar uma metástase, de agredir outro órgão, mas ele é muito invasivo localmente. Então quando o paciente demora às vezes muitos anos para diagnosticar, se tiver no nariz, por exemplo, ele pode comprometer toda a estrutura nasal e quando você vai retirar, o paciente tem
tem que amputar o nariz. Então, assim, ele não dá metástase. Você não vê pacientes morrendo por câncer de pele do tipo basocelular, mas ele é muito destrutivo localmente. E por que ele é basocelular? Porque o câncer de pele depende aonde ele acontece na pele para ele receber o nome, né? Então, o basocelular, ele acontece em uma camada. Aí nós temos o segundo tipo de câncer de pele, muito comum também, que é o espinocelular, que ele acontece em outra camada da pele, né? E esse espinocelular se parece muito também com o baso, né? Só que o espinocelular, ele sim pode dar metástase e levar o paciente a óbito. Então, é muito parecido. Quem tem essa capacidade de diagnosticar o que é baso, o que é espino, é o médico dermatologista, feito um exame de preferência que a gente chama de dermatoscopia, que depois eu vou mostrar para você, é um aparelhinho que aumenta e a gente consegue ver estruturas que levam a pensar ou em baso ou em espino. E muitas vezes nós mesmos ficamos em dúvida, então é necessário retirar a lesão e enviar para o anatomopatológico para dizer se é um espino ou um baso. Sim. E o terceiro, que não é tão comum, graças a Deus, mas o mais temido dos cânceres de pele é o melanoma. O melanoma é geralmente uma pintinha escura. Ele pode se originar de um nevo, se originar de uma pinta que o paciente às vezes até nasceu com aquela pinta, ou ele pode simplesmente aparecer como melanoma. O paciente fala, eu não tinha essa lesão escura, e apareceu e já é melanoma, né? Então, tanto de uma pinta prévia ou ele aparecer. O melanoma, sim, é temido, porque dependendo do estágio que você diagnostica, ele dá metástase, a sobrevida do paciente, o tempo de vida que o paciente vai ter, às vezes, dependendo do estágio, é de 5 a 10 anos, né? Então, realmente, esse é o nosso câncer mais temido, que tem aumentado muito no país. Então, esses são os 3 tipos de cânceres de pele. Que pena, né, de ter algo assim que faz tão mal para nós, mas que pode ser prevenido, né, doutora? Sim, sim. Pode ser prevenido. Principalmente se diagnosticado precocemente, né? Eu acho que é por aí que pessoas que têm propensão a ter câncer, que já sabe que o pai, a mãe, o avô teve, ou que quando criança tinham pintinhas que tem muitas pintas, sim, tem que regularmente vir ao dermatologista, pelo menos anualmente, para ser examinado, para a gente ver se tem algum problema. Que legal essas dicas. E nós temos também os tratamentos, né? Você pode falar um pouco para nós? Os tratamentos depende primeiro de que tipo de câncer de pele a gente está falando, né? Então a gente faz o exame de dermatoscopia e se a gente ficar na dúvida, eu acho que, na verdade, sempre que a gente vê que é um câncer de pele pela dermatoscopia, vai para o anatomopatológico. Se eu tiver absoluta certeza que é um câncer de pele, já posso retirar toda a lesão, né? Sim. Agora, se eu ficar na dúvida, eu tiro um pedacinho para a patologista me dizer, olha, é câncer de pele sim, e qual tipo de câncer de pele? Feito esse exame, com o diagnóstico do tipo de câncer de pele, a gente vai escolher o tipo de tratamento. Depende da idade do paciente, depende se o paciente tem comorbidades ou não, se ele tem algumas doenças, diabetes, pressão alta, se ele pode problema cardíaco, se ele pode ser operado ou não. Depende do local que ele está localizado, porque às vezes, por exemplo, é difícil, uma coisa é você operar um câncer de pele que está no braço, outra coisa é você operar um câncer de pele que está perto do olho e que para retirar eu vou causar uma deformidade estrutural, inclusive para a pessoa enxergar depois, não é só estético, né? É em cima disso que a gente escolhe a modalidade. As mais comuns são desde uma cauterização, eletrocauterização, que é feito com bisturi elétrico, a cirurgia convencional, que você opera e retira com uma margem, sheivar, que é só retirar por cima, dependendo aonde tiver, e muitos cânceres a gente só corta um pedacinho do câncer, cauterização química com ácidos, nitrogênio líquido, que eu tenho aqui até para mostrar, que a gente coloca nitrogênio líquido aqui e a gente faz o que a gente chama de criocirurgia, a gente congela a lesão para tentar destruir as células cancerígenas, né? E
E existe uma modalidade de terapia que é muito legal de cirurgia, na verdade, que é a cirurgia micrográfica de Mohs. A cirurgia micrográfica de Mohs é principalmente para regiões que nem eu acabei de te falar, regiões que vão causar um dano para o paciente estrutural. Então, como que é feita isso? São feitas por médicos que têm uma qualificação diferenciada, dermatologistas e cirurgiões plásticos e cirurgiões oncológicos. É uma cirurgia cara, né? Não é muito comum de se fazer, porque a técnica é muito delicada, exige um preparo, e dentro do tempo cirúrgico você vai tirando e examinando, para você ver até onde você já tirou todo o câncer, mas que danifique o menos possível aquela lesão, entendeu? Então, cirurgia micrográfica de Mohs é muito legal para quando o paciente tem alguma lesão em algum lugar que vá comprometer a estrutura. E também radioterapia. Às vezes o paciente tem um câncer muito grande ou ele não pode ser operado, a gente faz radioterapia e a gente diminui esse câncer ou para operar ou às vezes nem opera, né? A gente tem agora o hospital, o OPECAM, eu tenho encaminhado muitos pacientes para lá da prefeitura, do consultório particular, e eles têm realizado inúmeros tratamentos. Existem algumas drogas assim novas, né, imunobiológicos que estão sendo liberados para tratamento de melanoma, para aumentar a sobrevida, mas isso ainda é muito controverso, é muito novo, até porque, por exemplo, uma das drogas que está liberado para ajudar no melanoma, já sabe que ele melhora o melanoma, aumenta a sobrevida, mas o paciente desenvolve um monte de câncer espinocelular. Então, trata o que pode matar o paciente. Então, são drogas novas que estão chegando, que sim, é uma esperança para o paciente que tem melanoma, mas que tem que ser escolhido, muito bem escolhido para cada paciente. Certo, e eu acho que a principal dica é frequentar mesmo o consultório da dermatologista sem medo, pelo menos uma vez por ano, né, doutora? Eu acho que sim, né? A dermatologia é uma especialidade que ela trata de tudo que tem na pele, nos pelos, nos cabelos, nas unhas. Não é uma parte de especialidade só estética, né? A dermatologia, ela vê tantas doenças da pele como a parte de estética. Então, mesmo quando o paciente vem me procurar por motivo estético, nesse nosso primeiro contato, faz parte de uma boa consulta dermatológica eu examinar o paciente da cabeça aos pés, mesmo que ele não se queixe, porque às vezes o que para você pode não ser nada, para mim já é alguma coisa, e aquilo que eu falei, quando diagnosticado precocemente, a sobrevida é muito melhor, não dá problema para o paciente, completamente tratável. E o diagnóstico de câncer de pele é feito por um aparelhinho que você tem aí, né? É sim, o dermatologista que se preze não faz a sua consulta no consultório sem um aparelho que a gente chama de dermatoscópio. Esse é um dermatoscópio portátil, tá? Ele tem diferentes luzes e o importante é que ele aumenta até em 40 depende, né? De 10 a 40 vezes a lesão, e aí com as estruturas a gente consegue dizer se essa lesão tem mais chance de ser ou não uma lesão cancerígena. Então, é aquilo que eu te falei, aquela hora do patinho feio. A pessoa vem, ela olhou, ela examinou, aparentemente parece uma lesão que tem tudo para ser um câncer de pele, mas quando eu faço a dermatoscopia, que eu aumento, eu vejo que ele não tem estruturas para ser câncer de pele. E aí, se eu ainda ficar na dúvida, aí sim eu faço uma biópsia e mando para patologia. Mas é muito legal, porque depois do invento desse aparelho, a gente deixou de tirar muitas pintas que os pacientes tiravam e acabam ficando com cicatriz. Sim. Então é muito legal esse instrumento para triar o que pode e o que não deve ser feito, a cirurgia, para saber se é câncer ou não. Certo, que legal. Muito obrigada pelas suas dicas, doutora, aqui hoje. E a gente pode afirmar que uma pele bonita, né, uma pele saudável. Exatamente, cuide da sua pele. Pele bonita é pele saudável. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a dica da semana. Não saia daí. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar e hoje nós vamos dar uma dica de como preparar um suco de amoras aí na sua casa para a estação mais quente do ano que está chegando, o verão. Confira! Hoje nós vamos apresentar a dica da semana com a nutricionista Natália Rossi, que é professora aqui da Unipar de Umuarama no curso de nutrição. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma dica, uma receita de smoothie de amoras. É isso mesmo, Nath? Isso. Aproveitando que a gente está na época da amora, todo mundo que tem um pezinho em casa ou encontra na feira, não é uma fruta que a gente encontra sempre, então até março acho que nós vamos encontrar ela. E aí eu separei uma receita que é bem refrescante, a gente pode usar no lugar do sorvete, usar em dias que as crianças estão em casa ou que a gente está a fim de se refrescar, é uma receita bem refrescante. E também acaba sendo uma receita bem fit, né? Porque às vezes a pessoa ela vai optar pelo smoothie ao invés de um sorvete que tem química, tem gordura, né, Nath? Tem às vezes outros componentes que fazem mal. A amora, tem um ditado que diz, quem come amora namora. Então é uma frutinha bem interessante para regulação de hormônios. Quem sofre muito com TPM e fazer uso da amora vai se beneficiar. Quem tiver com alteração por conta da menopausa também é uma frutinha bacana, tá? Ela é muito rica em vitamina C e aí eu coloquei ela aqui junto com o suco de laranja, que também é outra fruta rica em vitamina C. Então é um suco bem interessante para usar para imunidade, tá? Rico em vitamina A também, rico em fibras, muito bom, amor. Ou seja, você tem que incluir essa receita no seu cardápio. Nós vamos conferir agora como que nós vamos preparar essa receita. Vamos lá? Então aqui eu tenho meia xícara de suco de laranja natural. E aí eu congelei as amoras, tá? Para dar essa textura de sorvete. Eu achei muito legal essa ideia, porque aqui em Umuarama tem muito pé de amora espalhado pela cidade. Então, às vezes a pessoa encontra a amora na rua, pega aquele monte de amora para preservar em casa, ela pode congelar, né, Nath? Isso é uma dica para conservação de todos os tipos de alimento. Então, época da manga, época da amora, às vezes a gente tem em casa, não dá conta de consumir, coloca no saquinho, congela e você vai usando para smoothie, usando para suco, né? Usando em outras épocas. Certo. E aqui a gente vai colocar meio copinho desse de iogurte, tá? Iogurte natural. Para quem gostar, pode adoçar com stevia, apesar da laranja ser bem docinha, tá? Ou com mel. Pode bater com um pouquinho de gelo também. Nossa, que lindo! E essa cor? Muito bonita, né? Vou experimentar pra ver se tá gostoso. Nossa, que delícia! Bom? Que bom. Muito bom. Parece que tem sabor assim de sorvete de leite mesmo. Uma delícia, muito bom. Acho que até pra criança é legal, né? Eu gosto de usar assim, porque aí a gente tá em casa com os amigos, tá criançada, parente, tudo é uma sobremesa, uma receita bem refrescante. Aqui ele ficou um pouco líquido, né? Que a gente percebe que ele ficou um pouco líquido. Se a gente quiser congelar mais porção de fruta para ele ficar mais firme, ele fica? E a gente pode bater com mais gelo também. Gelo? Isso, pode bater com bastante gelo e se quiser colocar mais fruta, ele vai ficar ainda mais forte. Que legal. Uma excelente dica então para você que está em casa e que quer aproveitar a estação que está chegando, que é o verão, com uma receita muito saudável. Nath, e nós podemos tomar esse suco em qual horário do dia é o mais recomendável?
a gente pode usar em qualquer momento, tá? Tanto de manhã, no meio da tarde. Até para um lanchinho, pode ser? Isso, pode ser para um lanchinho, substituindo fruta, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde, bem bacana. Certo, legal. Fica a dica então do programa Estética e Bem-Estar de hoje. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!